Fala amigos, bem-vindos ao curso online da Escola de Choro de São Paulo. Eu sou o Jean Correia, professor de violão, e a gente está agora na nossa terceira aula sobre a música Flamengo do Bonfilho de Oliveira. Bom, para quem não sabe, a gente tem o site, né, que está aqui na descrição. É só você clicar lá para você poder acessar todas as aulas de todos os instrumentos, poder acessar todos os níveis. Aqui a gente está na terceira aula de 4 aulas do Choro Flamengo do nível avançado, tá bom? Então, para quem quiser saber mais, procurar só ir lá no nosso site, que está tudo organizadinho lá, conforme a gente vai gravando, a gente vai postando as aulas lá para ficar tudo bonitinho, para vocês poderem acessar e se organizarem nos estudos. Tá legal? Bom, como sempre, a gente vai dar início à nossa aula com a parte de aquecimento e de técnica, tá legal? Então vamos lá, vou começar aqui com a continuação do exercício que a gente fez na aula passada, certo? Aquele exercício do Carlevaro, que eu passei 4 fórmulas começando com o indicador, agora vão ser 4 começando com o dedo médio, tá legal? Então, simbora. A primeira é essa aqui, ó. Médio, indicador, médio, anelar, certo? Então, vai ficar isso aqui, ó. Repetindo. Ok? A segunda fórmula vai ser médio, indicador, anelar, indicador. Ok? A terceira vai ser médio, anelar, indicador, anelar. Aí a nossa última vai ser médio, a quarta, médio, anelar, médio, indicador. Ok? Então vou colocar um andamentozinho aqui confortável para a gente poder fazer juntos, ok? Então, não faça separado. A ideia não é fazer primeiro aquele com o indicador, depois parar e fazer esse. A ideia é fazer tudo junto, certo? E depois ainda emendar com o nosso próximo, que eu vou passar na próxima aula, as 4 fórmulas, começando com o dedo anelar. Tá bom? Aqui eu vou pegar só da parte do médio para frente, que a gente ainda não tocou juntos, mas o ideal é que você faça o exercício inteiro. Lá. Andamento 80. Tá bom? 85, deixa eu aumentar um pouquinho. 85. Vamos tocar colcheia, certo? Taca, 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 taca. 1, 2, 1 e 2. Opa, desculpa, comédia. Desculpa, Tamis, corta aí pra mim. 1, 2, 1 e 2 e... Mudou. Não se esqueça de todos aqueles detalhes. Tentando mexer o dedo inteiro, certo? Sem ser falange por falange. Vai mudar de novo, hein? Tenta fazer ele voltar para o lugar, certo? Depois que atacou a corda, tenta fazer ele voltar para o lugar. Atenção. Vai mudar para a última fórmula. Foi.
Bom, vocês se lembram de tudo, né? Aquela ideia de tocar o dedo inteiro, só recapitulando, certo? Tocou, deu aquele tiro, deu o coice, espera o dedo voltar, força o dedo para ele voltar para o lugar. Tem que ser um movimento automático e com o tempo você vai conseguindo controlar isso cada vez mais, certo? Bom, essa é a primeira coisa. Aí a outra coisa é sempre andamentos lentos. A gente fez aqui no andamento já meio rápido, certo? Coloca lá 60, faz natural, vê se o som está limpo, se está tudo soando bem, se está equilibrado entre uma corda e outra, vê se o som do médio está equilibrado com o indicador, do anelar também, tá ok? Então é isso, gente. Fizemos agora a nossa parte da técnica e aquecimento, demos aquela aquecidinha bacana, agora vamos lá para a parte C do Flamengo, do Bom Filho de Oliveira. Bom, gente, a parte C do Flamengo, esse choro que a gente está estudando agora, vai ser um pouco diferente, ritmicamente falando, das partes A e parte B. Porque agora, ao invés de fazer machixe, a gente vai mudar a levada, vai mudar a parte rítmica de acompanhamento, que vai ser um choro sambado, certo? Mais pra frente a gente vai falar da diferença do choro sambado pro samba choro, enfim, são nomes, nomenclaturas que a gente dá para conseguir identificar melhor na hora de dar nome aos bois para essas levadas, tá legal? Essa aqui, basicamente a gente tem que pensar que ela não se fecha mais agora em um compasso só, não é só mais 2 tempos, como era o machixe, né? O machixe em 2 tempos o ciclo se fechava. Agora a gente vai precisar de 2 compassos para fazer isso acontecer, certo? Então, no primeiro compasso, a gente pode imaginar que a gente tem 3 notas na cabeça, quer dizer, tempo, contratempo e tempo, né? E no segundo compasso, a gente vai ter 3 notas penduradas. Isso eu estou falando basicamente só para a gente começar a entender, certo? A gente vai tentar passar um pouco da levada do tamborim também para o violão já, mas eu quero que vocês entendam essa questão das 3 no primeiro compasso no chão, certo? Tempo e contratempo. E depois as outras 3 no compasso seguinte, penduradas. Quer ver? Eu vou tentar mostrar isso para vocês, vocês vão ver que é simples. Ó. É mais ou menos isso. 1, 2, 1 e 2 e tá, 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 pá, pá, pá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tac, 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 tac. Enfim, essa clave que eu cantei para vocês já é a clave do tamborim. E como vocês viram nas últimas aulas, o que a gente precisa fazer é passar a levada dos instrumentos de percussão para o violão. A mesma coisa que a gente fez outra vez. O surdo que toca essa levada vai ficar no nosso polegar. Então a gente vai tocar sempre na cabeça do tempo o polegar, tanto do primeiro tempo quanto do segundo, nos 4 compassos. Certo? Agora, a grosso modo, só pensando naquelas 3 no chão e nas 3 penduradas, fica uma coisa assim, ó. 1 e 2 e... Aí começando a incrementar um pouco. Pensa sempre que a parte do tamborim, que é responsável pela baqueta, que é o teleco-teco que a gente canta, teco, 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 teleco. Geralmente o té e o telé, eles tocam a parte da frente da baqueta, certo? Que é a parte principal da célula. Só que quando a baqueta não está tocando, a gente toca o tamborim com esse dedo aqui atrás. Ajuda a preencher as semicolcheias, entendeu? Teco, 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 teleco, teco, teco, teleco, teco, teco, teco. Beleza? E é isso que a gente vai tentar passar para o violão. A parte das baquetas vai ficar mais para esses 2 dedos que tocam as cordas agudas, certo? E a parte que fica escondida desse dedo aqui de trás, que vai fazer o preenchimento,
vai ficar com um indicador, tá bom? Então reparem aquela levada simples. Repara como o indicador já entra preenchendo. Desculpa. Então você vai poder variar em cima disso, como a gente já falou. A levada ela não é uma coisa, um loop preciso que fica sempre se repetindo. Ele vai se adaptar às nossas diversas situações aqui. Tá legal? Então agora vamos falar da harmonia primeiro. A harmonia da parte C é bem simples, a tonalidade é Dó maior, por isso que eu já estou fazendo essa levada aqui usando o acorde de Dó maior. Aqui com sexta e nona, né? Então é isso. Começa com o acorde próprio de Dó maior, depois a gente vai para aquele lugar da cadência de 2/5 que a gente já falou antes, na segunda parte, se não me engano. E agora a gente vai usar ela aqui em Dó maior. Então até aqui, ó, Dó maior, depois 2/5/1 para Dó maior de novo. Então Ré menor, Sol 7 e Dó maior. Tudo bem com 2/5/1? Quem não estiver entendendo harmonicamente essas coisas que eu estou falando aqui, vai na nossa aula de intermediário, que eu estou explicando isso com muito mais calma, essas questões harmônicas, tá legal? Sol 7 a gente pode tocar aqui. Eu gosto de usar ele, que esse aqui, dependendo da troca de acorde que a gente tem que fazer, facilita, porque são só 2 dedos aqui. Mas pode ser isso também. Agora a gente vai para o 2 de novo, só que a gente vai usar o acorde de preparação para ele, que é o dominante do 2. O dominante do 2 é o Lá com sétima, certo? Quinto grau do segundo, quinto grau de Ré menor, ok? Então a gente está. Aí para ir para o Lá 7 ele faz aquela caída de meio e meio tom, bem tradicional, né? Agora a gente vai fazer um pedacinho daquela cadência que apareceu nas 3 partes, que é aquela cadência de 5/5, né? Então a gente tem o 5/5 aqui, que é o Ré 7, que é exatamente essa que a gente vai tocar. Depois a gente tem o 5, depois a gente volta para 1, certo? Essa é a nossa primeira metade. Então ficou Dó, Ré menor, Sol 7, caída de meio meu tom, Ré menor, 5/5, Ré 7, 5, aí começou de novo. Agora a gente vai para a segunda metade, começa igual. Até aqui é igual, né? Só que aqui o segundo tempo vai ser Fá menor 6, que é o nosso 4º grau menor, que vai aparecer também em muitos choros, vocês vão reparar isso. Aí depois a gente faz de novo Dó, que é o 1º grau, depois dominante, Sol 7 e volta para o 1º grau para fechar. Tá legal? Então essa segunda metade ficou. Aí agora a gente vai incrementar o acompanhamento, certo? Então a gente vai começar com a levada aqui mesmo, para caracterizar de cara já essa mudança de levada. A gente está indo do machixe para o samba choro. Então a primeira coisa que a gente faz é marcar a levada. A gente pode fazer aqui uma frasinha. Ok? Essa frase acontece muito. Então a gente vai sair do Ré menor e vai até o Sol 7, começando com um arpejo em cima de Ré menor. Então a gente vai pegar as notas importantes estruturais do acorde, que é tônica, terça, quinta, sétima, aí chegando na terça do acorde de Sol com sétima, com essa montagem aqui, ok? Lembra que a gente já fez esse Lá 7 aqui? É
essa mesma montagem para acorde dominante com baixo na terça. Então ficou pom 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 pom. Essa descida, o primeiro acorde a gente toca Dó maior mesmo, e depois dele que a gente faz os dominantes, né? Si7, Si bemol 7 e Lá 7. Podemos fazer esse pedacinho aqui, ele é quase inteiro cromático, né? De Lá 7 para Ré menor. Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré. Então, depois a gente vai para... Pode ser isso aqui mesmo, ó. Si bemol Lá. Ok? Sol e Fá sustenido. Fá sustenido vai resolver aqui na terça do Ré 7, ok? Com essa montagem. Lembram dessa montagem? Então ficou. Agora tem essa nossa outra frase em cima de Sol 7. Tônica, terça, quinta, tônica de novo, aí depois sétima, quinta, terça, tônica, e aí a gente resolve no Dózão, certo? A gente salta da tônica do Sol para a tônica do Dó, ok? Então ficou pom pam, pom pam, pom pam. Eu estou usando aqui o indicador para me ajudar nessa frase. Pego ele só na corda Sol. Certo? E aqui tem uma ligadurazinha, né? Do Fá pro Ré. Beleza? Bom, essa é a nossa primeira metade. Bom, gente, agora a nossa segunda metade, tá bom? A segunda metade vai começar igual, com a levada. Pom, pam, pam, pam. Só que ao invés de fazer aquela frase, a gente vai fazer uma variação dela. Lá, Fá, Ré, Dó, Si. Ok? Essa frase também é um arpejo em cima do Ré menor, que a gente já tá. Quinta, terça, tônica, sétima, resolvendo na terça do Sol 7. Beleza? Então ficou pom, pam, pam, pam. Vamos antecipar esse Ré aqui, ó, na hora que chegar no Ré menor, né? Ok? Só para dar uma mudadinha. Teoricamente só isso aqui que seria antecipado, né? Só os 3 dedos, mas a gente antecipa o polegar junto, ó. O acorde inteiro. Aí a gente faz um trecho de escala diatônica e resolve aqui no Lá bemol. Certo? Esse Lá bemol aqui é a terça do Fá menor 6. Certo? Essa montagem aqui é bem usada também. Então vou pedir para vocês aqui, ó. Lá bemol, Fá, Dó e Ré. Então, certo? A gente usa essa escala diatônica aqui de Dó até Dó para voltar para o começo da terceira parte de novo, da parte C. Então vamos tocar uma vez ela inteira? Gente, estou a 60 BPM, tá ok? Então a gente vai fazer a parte C agora, esses 2 trechos juntos. Então estudem devagarzinho o trecho anterior, a hora que chegar aqui
Aí vocês tocam junto comigo aqui, tá bom? 60 BPM no metrônomo. 1, 2, 1 e 2 e... Isso, essa frase é para a gente voltar, né, para repetir a terceira parte. E se a gente for voltar para a parte A gente faz fechando a parte C, né? Tá ok, gente? Então, essa foi a nossa parte C. Espero que vocês tenham gostado, tá legal? Bom, tem o playback para tocar, que vocês já sabem, o -1, está disponível no nosso site também, que está aqui na descrição, então clica lá. E também quero passar um recado para vocês assistirem o nosso podcast, o Nó na Garganta, que está super legal também, tem no Spotify, tem aqui no YouTube também. É feito pelo Henrique Menezes, nosso flautista, um cara estudioso da música, pós-doutor em música, maravilhoso. E ele está falando de assuntos maravilhosos sobre choro, sobre samba, sobre música brasileira. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então valeu, gente. Nos vemos na nossa quarta e última aula da música Flamengo. Até já!